Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite, venha te erguer neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já você que for entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando no final deste vídeo, não saia. Pode deixar seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós estaremos levantando o clamor pela sua vida, casa, família. Deus tem um milagre para contemplar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Meu nome é Amanda, tenho 32 anos e moro em Goiânia, no bairro Jardim Goiás. Desde 2015, eu era a voz principal do Ministério de Louvor da Igreja Renascer em Cristo, ali no setor Bueno. Cantava em eventos gospel pela região centro-oeste inteira, viajava quase todo fim de semana. Meu Instagram tinha 45 mil seguidores que me viam como exemplo de mulher vitoriosa, de fé, de superação. Mas a verdade era bem diferente do que todo mundo via. Eu escondi uma depressão profunda que começou em 2017, logo depois que sofri um aborto espontâneo. Perdi meu bebê com 3 meses de gestação e simplesmente não consegui me recuperar daquilo. Foi como se algo dentro de mim tivesse quebrado e eu não soubesse colar de volta. Comecei a tomar Rivotril e fluoxetina escondida. Guardava os remédios dentro de potes de vitamina C para ninguém desconfiar. Meu marido, Rafael, que era líder de jovens na igreja, não sabia de nada. Ele achava que eu estava bem, que o crescimento do ministério era sinal de bênção de Deus sobre nossa vida. Eu deixei ele acreditar nisso porque era mais fácil fingir do que explicar o buraco que eu sentia no peito todo dia. Antes de subir no palco, eu tinha crises de pânico terríveis. Trancava no banheiro da igreja, segurava na pia, olhava no espelho e via aquela mulher tremendo, suando frio, respirando rápido demais. Mas aí eu tomava meio comprimido de Rivotril, esperava uns 15 minutos, forçava um sorriso e saía de lá como se nada tivesse acontecido. Subia no palco e cantava "Deus está no controle", com a voz firme, com as mãos levantadas, com lágrimas nos olhos que todo mundo achava que eram de unção. A verdade é que eu estava morrendo por dentro. Cada culto era uma tortura porque eu me sentia uma fraude completa. Como eu podia ministrar sobre fé, sobre esperança, sobre a presença de Deus, sendo que eu mesma não sentia mais nada disso? Era como se Deus tivesse se afastado de mim depois que perdi meu filho. Ou pior, como se ele nunca tivesse estado realmente perto. Meus seguidores no Instagram não faziam ideia. Eu postava fotos sorrindo, versículos motivacionais, frases sobre vitória e propósito. Os comentários eram sempre os mesmos. Você é inspiração. Deus te usa demais. Quero ter sua fé. E cada comentário desses era como uma facada, porque eu sabia que aquilo tudo era mentira. Eu tinha me tornado muito boa em fingir. Rafael percebia que algo estava diferente, mas quando ele perguntava, eu sempre dava uma desculpa. Dizia que estava cansada por causa da agenda cheia, que era só TPM, que era estresse normal. Ele acreditava porque queria acreditar, porque era mais confortável pensar que estava tudo bem do que enfrentar a realidade. E eu deixava, porque não tinha coragem de admitir que estava quebrada. Os remédios me ajudavam a funcionar, mas não me faziam sentir viva de verdade. Era como se eu estivesse anestesiada o tempo todo, apenas cumprindo os movimentos da vida sem realmente estar presente. Acordava, tomava o remédio, ia aos ensaios, cantava nos cultos, tirava fotos, sorria, postava, dormia. E no dia seguinte era tudo de novo, sempre igual, sempre vazio. Teve dias que eu pensei em contar tudo para o pastor, em pedir ajuda, em falar que eu não estava conseguindo mais. Mas aí eu pensava, e se eles me tirarem do ministério? E se acharem que eu não tenho fé suficiente? E se descobrirem que a Amanda que todo mundo admira não existe de verdade?
Então eu continuava calada, continuava fingindo, continuava afundando. O pior é que parte de mim tinha aprendido a gostar daquela vida. Gostava de ser reconhecida nas ruas, de receber elogios depois dos cultos, de ver os números do Instagram subindo. Era como uma droga que tampava temporariamente o vazio que eu sentia por dentro. Quanto mais vazia eu me sentia, mais eu buscava validação lá fora. Eu nem imaginava que em julho de 2019 tudo ia mudar. Eu nem desconfiava que uma ligação de telefone ia me levar por um caminho que quase me custou minha alma. Mas naquele momento, naquele exato momento da minha vida, eu estava tão perdida, tão desesperada por alguma coisa que fizesse sentido, que quando a tentação apareceu, eu não tive forças para dizer não. Em julho de 2019, recebi uma ligação que mudou tudo. Era um número de São Paulo que eu não conhecia. Atendi meio sem jeito, achando que era spam. Do outro lado, uma voz masculina, profissional, se apresentou como Anderson, produtor musical que tinha visto meus vídeos no YouTube. Ele disse que minha voz era exatamente o que ele procurava para um projeto gospel que estava montando. Meu coração disparou na hora. Anderson falou de um CD solo, de distribuição nacional, de parcerias com grandes nomes do gospel brasileiro. Disse que eu tinha potencial para ser muito maior do que era, que meu talento estava sendo desperdiçado, ficando só em Goiânia. Cada palavra dele era como mel nos meus ouvidos, especialmente naquele momento da minha vida onde eu me sentia tão invisível por dentro. Aí ele soltou o número, R$80 mil de cachê inicial. R$80 mil. Eu quase deixei o celular cair da mão. Com esse dinheiro, eu e Rafael poderíamos finalmente dar entrada num apartamento maior, sair do aluguel, começar de novo. Parecia resposta de oração. Parecia que Deus finalmente estava abrindo uma porta depois de tanto sofrimento. Mas tinha uma condição. Anderson explicou que para o projeto funcionar, eu precisaria sair da cobertura da Igreja Renascer e me tornar uma artista independente. Ele usou exatamente essas palavras. Amanda, Deus te deu esse talento para alcançar multidões, não para ficar presa numa denominação pequena. Você precisa ter liberdade para ministrar onde o Espírito te guiar. Desliguei o telefone com a cabeça girando. Fiquei 3 semanas pensando naquilo, orando, jejuando, pedindo direção. Ou pelo menos era isso que eu achava que estava fazendo. Hoje eu sei que eu já tinha decidido aceitar desde o primeiro dia. Só estava tentando convencer a mim mesma de que era vontade de Deus. A cada dia que passava, a tentação crescia mais forte. Eu via outras cantoras gospel famosas nas redes sociais, viajando o Brasil inteiro, usando roupas de marca, sendo reconhecidas em aeroportos. Ficava pensando, por que eu não posso ter isso também? Será que Deus quer que eu fique para sempre nessa vida mediana, cantando para 300 pessoas todo domingo? Será que essa não é a bênção que Ele preparou para mim? Rafael não sabia de nada. Eu não contei para ele sobre a proposta. Por quê? Porque eu sabia o que ele ia dizer. Ele ia me perguntar se eu tinha orado, se tinha conversado com o pastor, se tinha certeza que era de Deus. E eu não queria ouvir essas perguntas. Eu queria aquela porta aberta. Eu queria acreditar que finalmente algo bom estava acontecendo na minha vida. No dia 15 de agosto de 2019, marquei um encontro com Anderson numa cafeteria do Flamboyant Shopping. Ele apareceu de terno, pasta executiva de couro, sorriso confiante. Colocou o contrato na minha frente, mostrou os números, explicou os detalhes. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E talvez por isso mesmo eu deveria ter desconfiado. Assinei o contrato ali mesmo, com a mão tremendo um pouco. Enquanto eu escrevia meu nome naquelas páginas, uma voz pequenininha lá dentro de mim gritava que aquilo estava errado, que eu deveria parar, que eu deveria conversar com alguém primeiro. Mas eu abafei aquela voz. Disse para mim mesma que era só o medo, que era só insegurança, que Deus estava comigo naquela decisão. A primeira apresentação como artista solo foi num evento chamado Praise Night, na Avenida T, 63.
Quando cheguei no lugar e vi que tinha um bar servindo drinks alcoólicos no balcão, meu estômago embrulhou, mas o organizador me acalmou. Disse que era um público diferente, que era evangelismo contextualizado, que Jesus também ia em festas e encontrava as pessoas onde elas estavam. Eu quis acreditar nisso. Quis acreditar que estava tudo bem, que eu estava apenas sendo relevante, moderna, alcançando pessoas que nunca entrariam numa igreja tradicional. Subi no palco daquela balada gospel, cantei com tudo, recebi os aplausos, tirei as fotos. Por fora eu sorria, mas por dentro, algo tinha rachado um pouco mais. Voltei para casa naquela noite com um cheque de R$3.000 no bolso e um peso estranho no peito. Rafael estava dormindo quando cheguei, nem viu quando guardei o dinheiro escondido na gaveta. Deitei na cama ao lado dele e fiquei olhando para o teto no escuro, tentando não pensar que talvez eu tivesse acabado de vender algo que não tinha preço. Os meses seguintes foram uma loucura. Minha agenda ficou completamente cheia, eventos todo fim de semana, algumas vezes até durante a semana. O dinheiro estava entrando como nunca. Meu Instagram passou de 45 mil para quase 70 mil seguidores. Por fora, tudo parecia estar melhor do que nunca. Mas por dentro, eu estava desmoronando ainda mais rápido. Rafael começou a perceber que algo estava diferente. Ele perguntava sobre os eventos, sobre o dinheiro que aparecia, sobre por que eu não estava mais cantando na igreja aos domingos. Eu mentia, dizia que eram convites esporádicos, que o pastor tinha liberado, que era tudo para a glória de Deus. Ele olhava para mim com aquela expressão de quem quer acreditar, mas sente que algo não fecha. E eu desviava o olhar. A depressão que eu já tinha ficou pior. Tive que aumentar a dose dos remédios, porque os ataques de pânico estavam vindo com mais frequência. Teve noite que acordei às 3 da manhã com o coração disparado, suando frio, sentindo que ia morrer. Rafael, dormindo do meu lado, sem fazer ideia do inferno que eu estava vivendo por dentro. O que me mantinha funcionando era aquela adrenalina dos palcos, os elogios, os números subindo nas redes sociais. Mas era tipo uma droga. Quanto mais eu tinha, mais eu precisava para sentir alguma coisa. E nunca era suficiente. Nunca enchia o vazio que só crescia dentro de mim. No começo de novembro de 2019, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Eu tinha pesadelos quase toda noite. Sonhava que estava caindo, que estava perdida em lugares escuros. Acordava cansada, como se não tivesse dormido nada. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não parava nunca. O dia 3 de novembro começou como qualquer outro. Tinha um evento grande marcado para a noite na Avenida T63, um daqueles Praise Nights que já tinham virado rotina. Me arrumei, coloquei minha melhor roupa, montei o sorriso de sempre. Rafael estava viajando para Brasília numa conferência de líderes, então eu estava sozinha em casa. O evento foi enorme, mais de 500 pessoas. Eu cantei, ministrei, recebi os aplausos de sempre, tirei dezenas de fotos, vendi 30 CDs autografados. Todo mundo me abraçando, me elogiando, dizendo que eu tinha ministrado com unção. Mas eu não sentia nada. Era como se eu estivesse operando no piloto automático, apenas cumprindo os movimentos. Voltei para a casa de Uber por volta das 2 horas da manhã. No banco de trás do carro, olhando pela janela as ruas vazias de Goiânia passando, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era tipo uma angústia profunda, sem explicação, como se algo muito ruim estivesse para acontecer. Tentei orar ali mesmo, mas as palavras não vinham. Era como se minha boca não lembrasse mais como falar com Deus. Cheguei no apartamento vazio do Jardim Goiás. O silêncio estava pesado demais, sufocante. Tomei 2 comprimidos de Rivotril, o dobro da minha dose normal, porque eu precisava dormir, precisava desligar minha cabeça por algumas horas. Deitei na cama, olhei para o teto escuro e sussurrei: Deus, eu sei que as coisas não estão certas, mas amanhã eu conserto. Amanhã eu oro direito. Amanhã eu converso com o pastor. Amanhã eu coloco tudo em ordem.
Fechei os olhos achando que ia ser só mais uma noite ruim de sono. Não fazia ideia que aquelas seriam as últimas palavras que eu diria como a Amanda que eu conhecia. Não imaginava que em algumas horas, minha vida inteira ia virar de cabeça para baixo de um jeito que eu jamais poderia ter imaginado. Foi a última coisa que pensei antes de dormir. E quando acordei, eu não estava mais no meu quarto. Ou melhor, eu estava, mas ao mesmo tempo não estava. É difícil explicar, mas vocês vão entender quando eu contar o que aconteceu naquela madrugada. A madrugada que mudou absolutamente tudo. Acordei às 3h33 da madrugada. Sei o horário exato porque a primeira coisa que vi foi o relógio digital da cabeceira piscando aqueles números vermelhos. 3, 3, 3, mas ele não parava de piscar. Continuava piscando sem parar. 3, 3, 3, 3, 3, 3. E eu tinha certeza absoluta que não tinha caído energia nenhuma. Tentei me mexer e percebi que meu corpo estava completamente travado. Não conseguia mover um dedo, não conseguia virar a cabeça, não conseguia nem piscar os olhos direito. Entrei em pânico total. Tentei gritar, forcei minha garganta com tudo que eu tinha, mas nenhum som saía da minha boca. Era como se meu corpo tivesse desligado completamente e só minha mente estivesse acordada. A temperatura do quarto mudou de repente. Ficou tão gelado que eu conseguia ver minha própria respiração formando vapor no ar. Aquelas nuvenzinhas brancas saindo do meu nariz. Mas ao mesmo tempo eu sentia um calor absurdo queimando dentro do meu peito, como se alguém tivesse acendido um fogo nas minhas costelas por dentro. Era uma sensação horrível, contraditória, impossível. Foi quando eu vi a sombra se formando no canto do quarto, perto do guarda-roupa. Não era uma sombra normal. Era uma escuridão densa, sólida, que parecia sugar até a pouca luz que vinha do relógio. Eu forcei meus olhos querendo acreditar que era alucinação do Rivotril, que era efeito colateral do remédio. Mas eu sabia, no fundo eu sabia que aquilo era real. A coisa tinha forma humana, devia ter 1,80 m de altura, mais ou menos. Era completamente negra, sem rosto visível, mas eu sentia que estava me olhando. E o pior era o ódio que vinha daquela coisa. Não era um ódio genérico, era um ódio pessoal, antigo, direcionado especificamente para mim. Como se aquela criatura me conhecesse há muito tempo e estivesse esperando por esse momento. Ela deu 2 passos em direção à minha cama. Cada passo fazia um som abafado, pesado, como se o chão estivesse cedendo embaixo daquilo. Tentei gritar o nome de Jesus. Forcei minha boca, tentei mexer minha língua, mas era como se meu corpo não me obedecesse mais. Era como se eu tivesse sido desconectada do meu próprio corpo. A criatura parou do lado da cama e se inclinou sobre mim. Não tinha olhos visíveis, mas eu sentia o olhar. Sentia atravessando minha pele, mexendo nas minhas entranhas. E então ela falou. A voz era rouca, antiga, cheia de um escárnio terrível que me gelou até a alma. Você é minha. Sempre foi. Você só fingia ser dele. Senti mãos invisíveis me agarrando pelos braços. Eram frias como gelo, tão frias que queimavam. Meu corpo começou a ser levantado da cama, mas não era meu corpo físico. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado, puxado para fora à força. A sensação era de estar sendo rasgada ao meio, de ter minha alma sendo separada da minha carne. Olhei para baixo e tive o choque mais aterrorizante da minha vida. Eu vi meu próprio corpo deitado na cama, ainda respirando devagar, os olhos abertos, mas completamente vidrados, olhando para o teto. Meu corpo físico estava ali embaixo, e eu estava flutuando acima dele, sendo segurada por aquelas mãos geladas invisíveis. Tentei gritar de novo, tentei voltar para dentro do meu corpo, mas não tinha controle nenhum. A criatura sombria estava ao meu lado agora, segurando meu braço espiritual com força. Ela começou a me puxar, me arrastando para longe da cama, me levando em direção ao canto escuro do quarto. Era como se o quarto estivesse se distorcendo.
as paredes se curvando, o espaço se abrindo em dimensões que não deveriam existir. Eu estava sendo puxada para dentro de algo. Um buraco, um vazio, uma escuridão que não era desse mundo. E naquele momento, aterrorizada até o último fio da minha alma, eu entendi uma verdade horrível. Aquela criatura não tinha acabado de me encontrar. Ela já estava comigo há muito tempo. Talvez desde que eu assinei aquele contrato. Talvez desde antes. E agora ela estava me levando para um lugar de onde eu sabia que talvez não tivesse volta. Fui sugada para dentro do próprio quarto. É a única forma que consigo descrever. Foi como se o chão tivesse se aberto num buraco invisível e eu caísse através dele. Não era queda física, era uma queda espiritual, para baixo, cada vez mais fundo, cada vez mais longe da realidade que eu conhecia. O apartamento desapareceu completamente. Entrei num túnel escuro que descia em espiral, girando, me puxando para baixo com uma força absurda. Não era totalmente escuro. Havia uma luz vermelha fraca, pulsante, como brasas de carvão quase apagado. O tipo de luz que não ilumina nada, só torna tudo mais sinistro. E os gritos. Meu Deus, os gritos. Milhares de vozes gritando ao mesmo tempo de todos os lados. Em português, em espanhol, em línguas que eu nunca tinha ouvido na vida. Gritos de dor, de desespero, de terror absoluto. Pessoas suplicando, implorando, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Tentei tapar meus ouvidos, mas percebi que não tinha mãos físicas naquele estado. Os gritos entravam direto na minha mente, atravessavam meu crânio, ecoavam dentro da minha cabeça sem parar. Cada grito carregava uma dor tão profunda que eu sentia como se fosse minha própria dor. A queda continuava, cada vez mais rápido. O túnel parecia não ter fim, só descia. Então eu reconheci uma voz específica no meio de toda aquela confusão de gritos. Uma voz que eu conhecia, que eu tinha ouvido antes em vida. Eu servia a Deus. Por que estou aqui? Eu cantava, eu pregava, eu fazia obra. Era a voz de Júlia. Júlia, a cantora gospel de Anápolis, que tinha morrido num acidente na BR-153 em 2017. Eu tinha ido no enterro dela, tinha chorado, tinha postado homenagem no Instagram dizendo que ela estava nos braços do Pai. Júlia estava ali, naquele lugar, gritando, desesperada, questionando por que estava ali. Meu cérebro não conseguia processar aquilo. Júlia era crente, era cantora, ministrava. Como ela podia estar naquele lugar horrível? Como a queda finalmente começou a diminuir. Olhei para as paredes do túnel e vi algo que vai ficar gravado na minha memória até o dia que eu morrer. As paredes não eram feitas de pedra ou terra, eram feitas de pessoas. Corpos emaranhados uns nos outros, empilhados, se contorcendo, formando a estrutura do próprio túnel. Braços saindo das paredes tentando me agarrar. Mãos desesperadas, querendo puxar qualquer coisa que passasse. Rostos deformados pela dor, bocas abertas em gritos eternos, olhos arregalados de terror. Homens, mulheres, jovens, velhos, todos presos naquelas paredes, todos queimando, todos sofrendo sem fim. Reconheci alguns rostos. Gente que eu tinha visto na televisão, gente famosa, artistas, apresentadores. Gente que tinha morrido e que todo mundo achava que estava bem, que estava em paz. Mas eles estavam ali, fazendo parte das paredes daquele túnel de horror. A queda parou de repente. Meus pés tocaram algo sólido, mas não era chão normal. Era uma superfície quente, áspera, que latejava como se estivesse viva. Levantei os olhos e vi onde eu tinha caído. Era um corredor largo, com paredes de pedra úmida, iluminado apenas por aquela mesma luz vermelha mortiça. E então eu vi as celas. Fileiras e fileiras de celas, com grades enferrujadas, do chão ao teto. E dentro delas tinha gente. Pessoas de verdade, não fantasmas, não espíritos translúcidos. Eram corpo e alma juntos, queimando, sofrendo, gritando sem parar. Tentei correr, tentei voltar para o túnel, mas meus pés não se moviam. Estava presa ali, sendo forçada a olhar, sendo forçada a ver tudo.
E naquele momento, com terror absoluto esmagando meu peito, eu percebi uma coisa que quase me fez enlouquecer. Eu não estava ali só para ver. Eu estava ali porque aquele era o meu destino também. Comecei a andar pelo corredor sem escolha, como se uma força invisível me empurrasse para frente. Minhas pernas se moviam sozinhas, me levando de cela em cela. O calor era insuportável, sufocante, mas diferente de qualquer calor que eu já tinha sentido na vida. Era um calor que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo, queimando a alma. O fogo dentro das celas era a coisa mais estranha e aterrorizante que eu já vi. Eram chamas escuras, quase negras, que queimavam sem produzir luz normal. Elas consumiam as pessoas lá dentro, a pele derretendo e se regenerando continuamente só para derreter de novo. Um ciclo eterno de destruição e reconstituição para mais sofrimento. Parei na frente da terceira cela à esquerda e quase desmaiei. Dentro dela estava o pastor Augusto. Ele tinha sido líder de uma mega igreja em Aparecida de Goiânia, um homem respeitado, famoso. Morreu de infarto bem no meio de um culto em maio de 2018. O velório dele teve mais de 2.000 pessoas. Eu estava lá. Pastor Augusto estava queimando, se debatendo, agarrado nas grades, gritando com uma voz dilacerada. Eu construí 3 templos, batizei milhares, preguei a palavra, ganhei almas. Por que estou aqui? Por quê? Ele batia nas grades com tanta força que a pele das mãos se despedaçava e se refazia, despedaçava e se refazia. Uma voz respondeu. Não vinha de nenhum lugar específico, mas ecoava em todo aquele ambiente com uma autoridade que fazia o chão tremer. Era uma voz de julgamento final absoluta. Você construiu com dinheiro de dízimo desviado. Você abusou de obreiras nos bastidores da igreja. Você usou meu nome para ter fama e controle sobre as pessoas. Eu nunca te conheci. Pastor Augusto soltou um grito tão agudo, tão cheio de desespero absoluto, que senti como se meu peito fosse explodir. Ele caiu de joelhos dentro daquela cela em chamas, segurando a cabeça, balançando de um lado para o outro. E o fogo continuava queimando ele, sem parar, sem dar trégua nem por um segundo. Tentei desviar o olhar, mas não conseguia. Meus olhos estavam fixos naquele horror, sendo forçados a absorver cada detalhe. Vi mais celas, mais pessoas conhecidas. Um evangelista que eu tinha visto na televisão inúmeras vezes, gritando que tinha feito milagres, que tinha expulsado demônios. Mas ali ele estava, sendo atormentado sem misericórdia. Tinha uma mulher numa cela mais à frente que gritava sobre as ofertas que ela tinha recolhido, sobre os hospitais que tinha ajudado a construir, sobre os pobres que tinha alimentado. Mas a mesma voz terrível respondia: você fez tudo por orgulho e reconhecimento. Você queria ser adorada. Você amava sua reputação mais do que amava a mim. Continuei andando, passando por cela após cela. Um pregador jovem que tinha Instagram, com milhões de seguidores, conhecido por suas pregações motivacionais. Ele estava ali, queimando, gritando que tinha ajudado tanta gente, que tinha mudado tantas vidas. A voz respondia: você vendia bênçãos, você enriqueceu em cima da fé do meu povo. Você transformou minha casa em comércio. Cada acusação que eu ouvia era como uma martelada no meu próprio peito. Cada condenação ecoava dentro de mim porque eu reconhecia os mesmos pecados em mim mesma. O desvio do caminho, a busca por fama, o amor pelo dinheiro e reconhecimento disfarçado de ministério. Tentei fechar os ouvidos, tentei fechar os olhos, tentei gritar para que aquilo parasse, mas nada funcionava. Eu estava presa naquele corredor de julgamento, sendo forçada a testemunhar a condenação de pessoas que em vida eram consideradas ungidas, poderosas, cheias do Espírito Santo. E todas elas, todas sem exceção, estavam ali queimando, e o pior pensamento começou a crescer dentro de mim como um tumor. Se eles estavam ali, se pastores, pregadores, cantores, evangelistas estavam todos ali queimando, então o que me fazia pensar que eu seria diferente? O que me fazia pensar que meu destino seria outro? Fui arrastada para outro corredor. Não por mãos visíveis,
mas por uma força que me puxava pelos ombros, me empurrando para frente contra a minha vontade. Este corredor era diferente do anterior. As celas eram menores, mais apertadas, mais numerosas, e o que eu vi dentro delas me fez cair de joelhos. Eram cantores, músicos, levitas, gente de camiseta de ministério, gente que eu conhecia das redes sociais, de eventos gospel, de congressos. Gente que tinha milhares, às vezes milhões de seguidores. Gente que eu admirava, que eu seguia, que eu tentava imitar. Todos ali, todos queimando naquelas celas pequenas e sufocantes. Na primeira cela, eu vi Marcelo, baterista famoso de uma igreja grande aqui de Goiânia. Morreu de overdose em julho de 2016. Nos stories dele era sempre versículo, sempre testemunho, sempre foto de culto. Mas agora ele batia nas grades gritando: eu adorava a Deus de dia, ninguém sabia da noite. Eu pedi ajuda, mas ninguém percebeu. Ninguém viu. 3 celas à frente, vi Renata. Backing vocal com uma voz linda que eu tinha ouvido dezenas de vezes. Cantei com ela 2 vezes em eventos diferentes. Ela se enforcou em dezembro de 2017, depois que um caso de adultério com um pastor casado veio à tona. Renata chorava sem parar, um choro que não tinha fim, que não tinha consolo possível. Eu pedi perdão a Deus antes de morrer, ela gritava entre soluços. Eu orei, eu chorei, eu pedi perdão, mas eu não me arrependi de verdade. Eu só tinha vergonha de ter sido descoberta. Não era arrependimento. Era medo das pessoas saberem. Não era arrependimento. Era orgulho ferido. E ela repetia isso sem parar enquanto as chamas escuras a consumiam. Mais à frente, Tiago, tecladista que morreu num acidente de moto em 2019, tinha só 26 anos. Ele gritava batendo no peito. Eu tocava na igreja todo domingo, mas vivia com minha namorada. Dizia que Deus entendia que o amor era puro, que era só papel que faltava. Eu justificava tudo. Eu torcia a palavra para caber no meu pecado. Vi Carla, uma vocalista de Trindade que teve câncer. Eu tinha feito campanha de doação para ela. Tinha compartilhado o caso dela nas minhas redes, tinha orado por ela publicamente. Carla gritava em agonia total. Eu usei a doença. Peguei o dinheiro das doações e comprei carro. Fingi que estava pior para receber mais. Menti sobre o tratamento. Enganei todo mundo. Caí de joelhos no chão quente daquele corredor. Minhas pernas não me sustentavam mais. Aquelas eram pessoas que eu conhecia, que eu admirava, que eu achava que estavam com Deus. Pessoas que tinham dezenas de milhares de seguidores, que faziam lives de oração, que postavam versículos todo dia, que choravam nos cultos. Um a um, eles gritavam suas confissões. Um guitarrista que desviava dinheiro da banda. Uma soprano que teve 3 abortos escondidos. Um baterista que assistia pornografia toda noite depois dos ensaios. Uma tecladista que fazia feitiçaria misturada com oração. Cada um com seu pecado secreto. Cada um com sua hipocrisia escondida. Cada um com sua máscara que enganou todo mundo. Menos Deus. O terror me paralisou completamente quando entendi o que aquilo significava. Não era sobre errar. Não era sobre ser imperfeito, não era sobre tropeçar no caminho. Era sobre viver uma mentira. Era sobre usar o nome de Deus para construir uma imagem falsa. Era sobre transformar o sagrado em palco, em marketing, em trampolim para fama e dinheiro. Comecei a chorar, não lágrimas normais. Era um choro que vinha de um lugar mais profundo do que eu sabia que existia dentro de mim. Porque eu me via em cada um deles. Cada acusação que eu ouvia, cada pecado confessado, cada máscara arrancada, eu reconhecia em mim mesma. E então, a força me puxou de novo, me arrastando para mais fundo naquele corredor. Eu sabia, com um pavor crescente que tomava conta de cada parte do meu ser, que o pior ainda estava por vir. Se aquelas pessoas estavam ali queimando, o que seria feito comigo? Fui jogada numa sala maior, circular, com paredes de pedra manchadas de algo que parecia sangue seco. O cheiro era insuportável. Enxofre misturado com carne queimada, com podridão, com morte.
Caí de joelhos no chão e quando levantei a cabeça, vi uma figura parada na minha frente. Era um homem, ou pelo menos parecia um homem. Usava terno cinza bem cortado, sapatos sociais brilhantes, pasta executiva de couro. Tinha a aparência de uns 45 anos, cabelo bem penteado, barba feita, poderia ser qualquer empresário andando pela Avenida T4. Mas os olhos eram completamente negros. Sem branco, sem íris, só escuridão profunda e vazia. Ele sorriu para mim. Foi o sorriso mais cruel e triunfante que eu já vi na vida. Amanda, Amanda, Amanda. Ele falou com voz educada, quase gentil, como se estivesse recebendo uma visita esperada. Você realmente achou que estava servindo a Deus? Deixa eu te mostrar quem você realmente é. Deixa eu te mostrar a verdade que você escondeu tão bem. Ele estendeu a mão e o ar na minha frente começou a se distorcer, formando imagens como uma tela invisível flutuando no ar. E as cenas começaram a passar, uma por uma, cada uma como uma facada no meu peito. Eram cenas da minha vida, mas não as cenas que eu postava no Instagram. A primeira imagem me mostrou no Flamboyant Shopping, no dia que assinei o contrato. Mas agora eu via o que não tinha percebido antes. Uma sombra em pé bem ao meu lado, inclinada sobre meu ombro, sussurrando no meu ouvido. Você merece isso. Deus quer te abençoar. Você não pode desperdiçar esse talento. Era ele. Estava ali comigo aquele dia todo, me guiando, me enganando. A segunda cena mostrou uma noite de março de 2019. Eu sozinha no quarto, olhando o Instagram da Fernanda, outra cantora de Goiânia que tinha sido convidada para um evento grande que eu queria muito. Vi meu próprio rosto contorcido de inveja, de ódio puro. Ouvi minha própria voz sussurrando. Ela não canta nem melhor que eu. É tudo marketing. Ela não merece. Eu tinha esquecido completamente desse momento. Mas estava tudo registrado. A terceira imagem foi de um culto de jejum. Me vi no microfone, voz cheia de unção dizendo: irmãos, eu estou no 7º dia de jejum, buscando a face de Deus com intensidade. A plateia, amém, gente chorando, gente sendo tocada pelo meu testemunho. Mas então a cena voltou 2 horas e me mostrou no Burger King do shopping, comendo um lanche, tomando refrigerante, rindo de alguma coisa no celular. Eu tinha mentido. Na frente de 300 pessoas, eu tinha mentido descaradamente. A quarta imagem me mostrou algo que me fez sentir uma vergonha tão profunda que quis sumir da existência. Era a tela do meu celular, uma conta de Instagram que eu tinha criado, @testemunhosreais37. Um perfil falso, anônimo, que eu usava para comentar nas fotos de outras cantoras gospel. Essa aí só sobe no palco porque é bonita, cantar ela não canta. Voz fraca, só tem mídia porque o marido é rico. Quem acredita nessa santinha? Deve ter muito podre escondido. Gritei, não, eu apaguei essa conta. Eu apaguei tudo. O demônio riu, e aquela risada era como vidro sendo moído dentro dos meus ouvidos. Querida, nada se apaga. Cada palavra venenosa, cada pensamento de ódio, cada vez que você pisou em alguém para subir, cada vez que você usou o nome de Deus para alimentar seu ego doente. E tudo está registrado, tudo. Ele se inclinou perto do meu rosto, tão perto que eu sentia o bafo gelado dele. E sabe o que é mais engraçado? Você vendeu sua alma por likes e dinheiro. 80 mil reais. Alguns milhares de seguidores. Foi esse o preço da sua eternidade. Que troca patética, não acha? Ele riu de novo, saboreando meu desespero como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Mas imagens passaram. Me vi criticando meu marido pelas costas para uma amiga. Me vi roubando 2 mil reais da oferta de um evento pequeno. Me vi flertando com o produtor de um show para conseguir um contrato melhor. Me vi usando o nome de Deus, citando versículos, orando em público, tudo enquanto o meu coração estava completamente podre por dentro. Caí prostrada no chão, soluçando. Cada imagem, cada cena, cada pecado exposto era como ter minha pele arrancada pedaço por pedaço. Não tinha como negar, não tinha como justificar, não tinha como fugir. Aquela era eu.
Aquela era a verdadeira Amanda que se escondia por trás dos filtros do Instagram e dos sorrisos nos palcos. Bem-vinda ao seu lar eterno. O demônio disse abrindo os braços como um anfitrião recebendo um convidado. Você se vendeu para mim pedaço por pedaço, decisão por decisão, mentira por mentira. E agora? Agora você é completamente minha. 2 demônios apareceram do nada e me agarraram pelos braços, suas garras dilacerando minha pele espiritual. Eles começaram a me arrastar. Eu não lutei, não tinha forças, não tinha argumentos. Eu sabia que merecia aquilo. Cada passo em direção à minha cela era um passo em direção ao que eu tinha escolhido, mesmo sem perceber. Durante todos aqueles meses de mentiras e hipocrisia, me arrastaram por mais um corredor até chegarem numa cela vazia. Olhei para as grades enferrujadas e gelei. Tinha uma placa de metal pregada nelas com letras que pareciam ter sido queimadas no ferro. Amanda, Goiânia, 2019. Minha cela já estava preparada. Já estava esperando por mim, como se meu nome sempre estivesse destinado a estar ali. Os demônios abriram a grade com um rangido horrível. Me jogaram para dentro e eu caí de cara no chão quente que queimava sem produzir fumaça. Fiquei ali deitada, sem forças para levantar, sem vontade de lutar, apenas aceitando. Aceitando que aquele era meu fim, que aquela era minha eternidade, que eu tinha jogado tudo fora por vaidade e dinheiro. Sussurrei com a voz quebrada: eu mereço. Deus, eu mereço isso. Perdão. Perdão por ter brincado com tua graça. Perdão por ter usado teu nome como ferramenta. Perdão por ter sido tão falsa, tão hipócrita, tão vendida. Lágrimas caíam do meu rosto no chão quente, virando vapor imediatamente. Eu mereço queimar aqui para sempre. Foi exatamente nesse momento que a luz apareceu. Não era luz de lâmpada, não era luz de sol. Era uma presença luminosa, branca, brilhante, tão intensa que rasgou aquele lugar de trevas como um raio cortando a noite. Os demônios que me seguravam soltaram meus braços imediatamente e recuaram, sibilando de dor, cobrindo os rostos grotescos. O demônio de terno gritou com uma voz distorcida, furiosa, desesperada: ela é minha! Ela assinou. Ela escolheu. Cada decisão foi dela, cada mentira foi dela, cada traição foi dela. Ela me pertence por direito. Mas a luz continuou avançando, empurrando as trevas para os cantos, fazendo todo aquele lugar tremer. No centro da luz, uma figura. Eu não conseguia ver o rosto claramente porque o brilho era intenso demais. Mas eu sabia. Meu espírito inteiro reconheceu imediatamente. Era Jesus. Não precisava de apresentação, não precisava de confirmação. Eu simplesmente sabia no mais profundo do meu ser que era Ele. Ele não disse nada no começo. Apenas olhou para mim. E naquele olhar eu vi tudo. Cada erro, cada mentira, cada traição, cada momento que eu o vendi por migalhas de fama e dinheiro. Mas também vi algo que me despedaçou completamente. Ele sempre soube. Ele viu tudo e mesmo assim nunca parou de me amar. Mesmo quando eu cuspi na sua face usando seu nome em vão, ele continuou ali. Desabei, não consegui ficar de joelhos. Me joguei de bruços no chão daquele lugar horrível, soluçando de um jeito que nunca tinha chorado na vida. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu brinquei com tudo. Eu vendi teu nome por dinheiro, por fama, por curtidas em rede social. Eu não mereço teu perdão. Eu não mereço tua misericórdia. Eu não mereço nada além deste lugar. Jesus se ajoelhou ao meu lado, estendeu a mão e tocou no meu rosto. E aquele toque foi como água fresca depois de dias no deserto, como abraço de mãe depois de anos perdida, como ar nos pulmões depois de estar afogando. Todo o calor infernal foi substituído por uma paz que não fazia sentido nenhum naquele lugar de tormento. Ele falou. A voz era suave, mas firme, cheia de autoridade, mas também cheia de uma dor que eu nunca imaginei que Deus pudesse sentir. Amanda, ainda não é sua hora, mas agora você precisa escolher, de verdade desta vez. Não com palavras bonitas, não com promessas vazias, com a vida, eu ou o mundo. Morrer para si mesma ou morrer eternamente.
Não dá mais para servir aos dois. Agarrei a mão dele com desespero, chorando tanto que mal conseguia falar. Eu escolho o Senhor, eu escolho o Senhor. Mesmo que eu perca tudo, mesmo que ninguém mais me siga, mesmo que eu nunca mais cante em público, mesmo que eu fique pobre, mesmo que eu seja humilhada, eu escolho o Senhor. Só o Senhor, só o Senhor. Jesus me puxou para cima. Seus olhos encontraram os meus. E ele disse algo que ficou gravado na minha alma com fogo. Então vai, volta e conta o que você viu. Muitos do meu povo estão no mesmo caminho que você estava. Eles estão se vendendo, estão brincando com a graça, estão transformando minha casa em comércio. Alguém precisa avisá-los antes que seja tarde demais. A luz ficou tão intensa que eu não consegui mais ver nada. Senti meu espírito sendo puxado para cima, para longe daquele lugar, subindo pelo mesmo túnel que eu tinha descido. Os gritos das pessoas presas naquelas paredes foram ficando mais distantes, mais abafados, até sumirem completamente. E então eu acordei. Acordei no chão do meu quarto, às 6h47 da manhã do dia 4 de novembro de 2019. Tinham-se passado mais de 3 horas desde que eu tinha deitado. Estava encharcada. Suor, lágrimas, e percebi com vergonha que tinha me molhado durante a experiência. Mas não senti vergonha de verdade. Só senti uma gratidão absurda, desesperada, por estar viva, por estar de volta. Peguei o celular com as mãos, tremendo tanto que quase derrubei ele 2 vezes. 6h52, mandei mensagem para Anderson, o produtor. Estou rescindindo o contrato. Não vou gravar o CD, devolvo o adiantamento que já gastei em 12 meses. Não me procure mais. Ele respondeu em 5 minutos, chamando eu de louca, de fanática, ameaçando processar. Bloqueei o número, 6h58. Liguei para o pastor da igreja Renascer. Ele atendeu sonolento, achando que era emergência. Só que não do tipo que ele imaginava. Contei tudo chorando, sem parar, sem conseguir controlar a voz. Ele ficou em silêncio por uns 30 segundos, que pareceram uma eternidade. Então disse: filha, eu sabia que algo estava errado. Eu orava por você todos os dias. Bem-vinda de volta, 7h15. Fiz um post no Instagram para meus 45 mil seguidores. Passei pela experiência mais aterrorizante da minha vida na madrugada de hoje. Deus me mostrou que eu estava servindo a mim mesma, não a Ele. Estou deixando a carreira solo e voltando para o anonimato. Orem por mim. Postei e larguei o celular sem olhar os comentários. A reação foi brutal. Em 48 horas, perdi 18 mil seguidores. Os comentários foram cruéis demais. Dá com inveja de quem está crescendo. Surto psicótico, procura ajuda. Fanática, Deus não é assim não. Quer biscoito de santa? Mas alguns comentários me marcaram fundo. Eu tô passando pela mesma coisa. Obrigada por ter coragem. Esse testemunho chegou na hora certa. Eram poucos, mas eram reais. Rafael voltou de Brasília no dia 5 de novembro. Quando contei tudo, o contrato escondido, as mentiras, os eventos em baladas gospel, o dinheiro, a experiência do inferno, ele simplesmente pegou a mochila e saiu. Dormiu na casa do irmão dele por 5 dias. Quando voltou para pegar mais roupas, ele disse olhando no chão: eu não sei se consigo confiar em você de novo, Amanda. Não sei se consigo. Foram 6 meses de aconselhamento pastoral. Toda semana, 2 horas na sala do pastor, eu e Rafael sentados em lados opostos do sofá. Teve semana que ele falou em separação, em divórcio, em recomeçar a vida sozinho. Eu não lutei contra... Eu sabia que não merecia a segunda chance dele. Mas aos poucos, vendo que minha mudança era real, vendo que não era só discurso, ele começou a amolecer. As mudanças práticas foram radicais. Deletei meu Instagram pessoal com os seguidores que sobraram. Criei um novo, privado, só com fotos da família, sem pose, sem filtro, sem marketing. Parei de cantar em eventos completamente. Voltei a cantar só no coral de domingo da Igreja Renascer, no meio de outras 20 pessoas, sem microfone solo, sem holofote.
Perdi os R$ 80.000 do contrato. Ainda fiquei com uma dívida de R$ 12.000 que levei 2 anos pagando em parcelas que doíam no bolso todo mês. Arrumei emprego como secretária na Escola Municipal Santos Dumont, no setor oeste, salário de R$ 1.800, uma queda brutal do que eu ganhava antes. Mas era dinheiro honesto, era dinheiro limpo. Entrei num grupo de apoio para pessoas com depressão e ansiedade na própria igreja. Assumi publicamente minha luta, contei sobre os remédios, sobre o aborto, sobre tudo que eu tinha escondido. Foi humilhante no começo, mas foi libertador de um jeito que eu nunca imaginei que existisse. Em março de 2020, tatuei no pulso esquerdo a data 4/11/2019 e embaixo a palavra misericórdia. Todo dia eu olho para aquela tatuagem e lembro que Deus me deu uma segunda chance que eu não merecia de jeito nenhum. Lembro que o inferno é real, muito real. E muita gente que se diz crente está indo direto para lá. Hoje, em 2025, tenho 38 anos. Continuo casada com Rafael. Nossa reconciliação foi lenta, dolorosa, mas real. Temos uma filha de 3 anos chamada Graça. Escolhemos esse nome por um motivo, porque é exatamente isso que me salvou. Graça imerecida, graça escandalosa, graça que não faz sentido, mas que me arrancou do inferno literal. Não canto mais em público, não tenho rede social de influencer, não ganho dinheiro com ministério. Trabalho das 8 às 5 na escola, volto para casa, cuido da minha filha, vou ao culto de domingo. Uma vida simples, anônima, invisível para o mundo. Mas em pequenos grupos de oração, em conversas de madrugada com pessoas em crise, eu conto. Conto com lágrimas, conto com a voz tremendo, conto o que eu vi. E muitos que ouvem choram também, porque reconhecem que aquela poderia ser a história deles. A última frase que eu sempre falo quando termino de contar meu testemunho é essa: Deus me arrancou do inferno, literalmente. Eu vi pastores, cantores, gente famosa queimando lá. E a diferença entre mim e eles? Misericórdia, só isso. Misericórdia imerecida. Não brinquem com a graça de Deus, por favor, não brinquem. Vamos orar, eu vou interceder pela sua vida, sua casa, família e principalmente para Deus abrir as portas para você que precisa de uma porta de emprego, você que está necessitado de uma porta para Deus abrir sobre a sua vida, escancarar as janelas do céu. Eu estarei orando pela sua vida hoje. Eu creio que Deus vai fazer um milagre sobre a sua vida em nome de Jesus. Deixe seu pedido de oração nos comentários, que nós estaremos orando e Deus ele vai operar o sobrenatural sobre a sua vida em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, entramos na Tua presença, te agradecendo, meu Pai, por mais uma oportunidade, mais um dia, meu Pai, a qual o Senhor nos concedeu de nós estarmos na Tua presença, te adorando, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Senhor amado, eu quero lhe pedir nesta hora, Deus vai, Senhor amado, enviando o sobrenatural, Senhor amado, cortando todo o laço, toda a seta, meu Pai, do adversário, Deus, contra a vida dos teus servos e servas tuas, Deus vai cortando, meu Pai amado, toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda obra de magia negra, Deus, toda obra de voodoo feita a 7 palmos da terra, Deus poderoso, feita nas cachoeiras, nas catatumbas, para tentar destruir e acabar com teu povo. Deus, eu te peço, meu Pai, abre porta
aonde não tem porta, meu Pai, porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e eu creio, meu Pai, que o Senhor está abrindo as portas na vida dos teus filhos neste dia chamado hoje. Deus Todo-Poderoso, eu creio no teu sobrenatural, creio que o Senhor pode fazer, meu Pai, algo magnífico, vai abrindo portas, meu Pai, de emprego, aqueles que precisam, meu Pai amado, de um milagre, meu Pai, na sua vida profissional. O Espírito Santo está passando, meu Pai, uma dificuldade tremenda devido às lutas, devido às guerras, meu Pai. Deus Todo-Poderoso que tem se levantado na sua vida profissional. O Espírito Santo, eu te peço nesta hora, vai visitando, meu Pai, cortando todo gigante, toda seta. Deus, tudo aquilo que se levanta, Senhor amado, da esquerda, da direita, da retaguarda. O Espírito Santo que neste dia chamado hoje eu lhe peço, vai fazendo, meu Pai, o teu milagre, vai fazendo, meu Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, meu Pai. Senhor amado, sabemos, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que o gigante Satanás, ele se levanta de todos os lados, mas ele se levanta para cair, porque o Senhor é maior, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor, meu Pai, é magnífico sobre as nossas vidas. E eu lhe peço, meu Pai, nesta hora, Deus, vai tocando, meu Pai amado, aqueles que estão doentes, precisando, meu Pai, de um milagre. A tua palavra diz, meu Pai, porque para o Senhor nada é impossível. E eu creio, meu Pai, que neste dia chamado hoje, o Senhor já está enviando, meu Pai, o teu milagre. O Senhor já está tocando, meu Pai, na vida daqueles que estão doentes. O Senhor, nesta hora, meu Pai, está enviando, meu Pai, coisas grandes e magníficas sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Deus Todo-Poderoso, nesta hora eu lhe peço, meu Pai, toca, 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 vai escancarando as portas, meu Pai, para o teu povo passar. Espírito Santo, eu creio que neste dia chamado hoje, meu Pai, coisas grandes, lindas, magníficas, o Senhor já está enviando nesta hora. O Senhor já está, meu Pai, cortando o laço e toda a ferramenta preparada contra o teu povo, preparada, meu Pai, contra a tua igreja, preparada contra os servos e servas tuas, não prosperará. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, toda a oração contrária, Deus Todo-Poderoso, toda, meu Pai, maldição hereditária, Deus, que foi herdada, meu Pai amado, Espírito Santo do passado, devido, Senhor amado, a uma palavra contrária, devido, meu Pai, a uma obra maléfica que foi feita, meu Pai, contra o teu povo, a tua igreja. Deus, que o Senhor venha jogar por terra nesta hora. Espírito Santo, Senhor amado, eu te peço, visita, 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 Senhor amado, Deus, a cada pedido de oração, a cada servo e serva tua, meu Pai, que vai ouvir este clamor, esta súplica. Espírito Santo, a tua palavra diz em Jeremias 33:3, clamas a mim e respondeste-ei. E nós cremos, meu Pai, no teu milagre. Queremos, meu Pai, que o Senhor é o nosso socorro em meio à angústia, Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, nesta hora, envia, meu Pai amado, coisas grandes na vida do teu povo, da tua igreja, meu Pai. A tua palavra de pedir, pedir, dar-se-vos-á. E eu creio, meu Pai, que o Senhor, nesta hora, está, meu Pai, enviando, Deus Todo-Poderoso, bênçãos sem medidas na vida do teu povo. A porta que estava fechada, o Senhor vai abrir. Aquilo que estava travado na vida do teu povo, o Senhor vai destravar nesta hora. Deus Todo-Poderoso, e toda a ferramenta preparada contra o teu povo não prosperará. Espírito Santo, eu creio na tua palavra, que nós somos mais do que vencedores
em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, pega, meu Pai, na nossa mão, pega na mão do teu povo, da tua igreja. Não deixa, meu Pai, teu povo parar. Não deixa, meu Pai, teu povo desistir. Não deixa, meu Pai, teu povo retroceder. Em meia caminhada, em meia luta, em meia guerra, meu Pai, devido, meu Pai, aos problemas que se levanta contra o teu povo, a tua igreja. Eu creio, meu Pai, na vitória do teu povo neste dia chamado hoje. Espírito Santo do Senhor, vai, meu Pai amado, tocando, Senhor amado. Oh, Espírito Santo da verdade, glória seja dada ao teu nome, a cada pedido de oração, a cada súplica, meu Pai, feita nos comentários. Servos e servas tuas, Senhor amado, humildes de coração, que precisam, meu Pai, de um milagre. Muitos estão encamados, Deus Todo-Poderoso, estão doentes, Senhor amado, devido Senhor amado, uma doença que é impossível aos olhos dos homens, mas, Senhor amado, para o Senhor nada é impossível aos olhos do Senhor. Eu lhe peço, meu Pai, nesta hora, vai tocando, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, essa doença, essa enfermidade. Eu creio que em nome de Jesus Cristo, nesta hora, o Senhor já está repreendendo, Deus, a cada família, a cada casa, a cada lar, representada, meu Pai, aqui nesta oração. Deus, a cada, Senhor amado, ouvintes, a cada internauta, meu Pai, ouvindo e acreditando, meu Pai, nesta súplica, vai tocando, meu Pai, nesta hora, vai visitando, meu Pai, através do teu Espírito Santo. Nós cremos, meu Pai, no teu milagre, cremos, meu Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu creio que nesta hora, meu Pai, através desta súplica, deste clamor, coisas grandes, lindas e magníficas, o Senhor já está operando na vida do teu povo, porque, meu Pai, operando, o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o teu agir, o teu mover, de se manifestar, meu Pai, na vida daqueles que acreditam e crê na tua promessa? Deus Todo-Poderoso, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não irão de passar. O Espírito Santo, nós acreditamos, meu Pai, na virada sobrenatural. Nós acreditamos, meu Pai, no toque do Espírito Santo. Acreditamos, meu Pai, que o Senhor ainda vai fazer coisas grandes e magníficas na vida do teu povo, da tua igreja. Por isso, meu Pai, entregamos a cada um, meu Pai, aos teus cuidados neste dia chamado hoje. Visita, 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 toca, toca, toca nesta hora, meu Pai. Sabemos que o Senhor jamais abandona um filho seu, sabemos que o Senhor jamais abandona uma filha sua. Por isso, toca na mente, vai jogando todo o bloqueio mental, Deus Todo-Poderoso, e que as portas venham se abrir, que os caminhos, meu Pai amado, a mente, a alma, o espírito venham se abrir, meu Pai, para o Senhor, e cada um, meu Pai, venha entregar, Senhor amado, a sua vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor disse na sua palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu creio que o Senhor está abrindo, meu Pai amado, os caminhos para os teus filhos passar, e a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Deus abençoa e dá vitória ao teu povo neste dia chamado hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante, dê seu pedido de oração, que nós estaremos levando para o monte, estaremos clamando pela sua vida, casa, família. Deus tem algo sobrenatural para fazer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Dê seu pedido de oração nos comentários, que nós estaremos orando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.